Então, esse é o segundo diário do NaNoWriMo. Gente, a gente falou diário, né? Diário é todo dia. Então, esse é o segundo semanário do NaNoWriMo. E que a gente realmente não vai conseguir fazer todo dia, porque né, a gente está conseguindo escrever todo dia, mas filmar a gente escrevendo todo dia fica mais complicado. Né? Hoje é dia 8 de novembro. Lógico que esse vídeo não vai hoje pro ar, mas a gente quer contar para vocês o que a gente fez, porque realmente a gente trabalhou todos os dias, desde o dia 1º. Mas não tem como gravar todo dia, é muita correria, a gente não faz só isso, é muito trabalho, muitas coisas. Então nós gostaríamos de mostrar a vocês o que a gente tem feito durante esses dias. É bom que pelo menos rendeu, não podemos gravar, mas pelo menos falar para vocês o que está acontecendo. Primeiro que a gente está animadíssimo com o resultado, né? A história assim está crescendo, a gente está conseguindo botar mais detalhe, está conseguindo aprofundar o tema que a gente pensou de início, está funcionando. A gente não tinha ideia se ia funcionar ou não essa estrutura que a gente tinha programado, mas está funcionando muito bem. A gente hoje é domingo, a gente ainda não terminou o dia de trabalho, mas a gente está com 11.700 palavras já escritas. A gente está em dia. Estamos em dia com o cronograma do NaNoWriMo. Se a gente continuar com a média de palavras que a gente está escrevendo por dia, a gente vai conseguir atingir o objetivo, que é chegar em novembro, no final de novembro, com a história fechada em 50.000 palavras. Logicamente que aí vai começar um outro trabalho de revisar e aperfeiçoar aquilo que a gente já fez, né? Mas assim, nessa semana nós fizemos o quê? Daquele diário pra cá que a gente fez o primeiro, a gente analisou a premissa que a gente já tinha pronta e tentou estruturar essa história com começo, meio e fim. E uma outra ideia interessante que a gente também teve durante essa estruturação é de inserir um personagem do nosso livro lançado, que é o Alice Black, nessa história. Dar mais características para ele, falar sobre a história dele, o que não aparece lá no nosso livro, contar as origens desse personagem, falar um pouco do passado dele, o que aconteceu com ele antes. No livro, ele é tipo um mentor da Alice Black assim, em um determinado momento, e ele fala de certas coisas, ele deixa entender certas coisas que ele viveu, mas a gente não aprofunda isso porque, afinal de contas, o livro da Alice Black é dela. Então a gente resolveu pegar essas coisas interessantes que a gente não contou no livro e detalhar nessa história, né? Colocar esse personagem dentro desse contexto. Mais adiante a gente vai fazer um vídeo falando sobre o que é um personagem flutuante, um personagem que existe além das histórias onde eles estão inseridos, né? Mas no momento assim, foi o que a gente fez, né? Foi o trabalho que a gente fez nessa primeira semana, estrutura e tentar encaixar nessa ideia inicial esse personagem. Quais são as primeiras dificuldades assim do começo de uma história? Para mim, é o ritmo. Eu acho que achar o tom, achar o ritmo. Porque você tem uma premissa e essa premissa, se você der para um escritor, ele vai trabalhar essa premissa de uma maneira. Se você der para outro, ele vai trabalhar o mesmo assunto de outra maneira. Para mim, assim, o problema é achar o tom, achar o ritmo. O que aquela história pede, né? O que aquela história pede que você enfoque durante a escrita. Então, para mim, a dificuldade nesse início foi mais ou menos essa. Você está dizendo uma coisa que eu concordo, porque assim, eu fico muito preocupada com as tensões, com as curvas dramáticas. Eu fico realmente muito preocupada. Será que isso vai funcionar? E aí, a cada cena que a gente estrutura e coloca lá no storyline, eu fico pensando, será que está bem desenvolvida? Será que está detalhado o suficiente para a gente continuar? Será que a próxima cena, essa última cena que a gente está fazendo, será que vai ser chamativa? E assim, o leitor vai ficar interessado? Eu me preocupo demais com isso. E lógico, com a dinâmica dos personagens. Daquela coisa assim, dos personagens se envolverem de uma maneira instigante. Como a gente não teve assim muito planejamento, porque a ideia é mais essa, de exercitar a escrita mais espontânea, então a gente está conhecendo o personagem conforme a gente está inserindo ele na história. E a gente está escrevendo assim, ainda muito solto, apesar de ter uma estrutura. Mas a gente está deixando assim, liberando a mente e colocando as ideias e tal. Daqui a pouco a gente vai até sentar para trabalhar a parte de hoje, mas assim, a gente sente que tem muita coisa, pontas soltas, e a gente tem que trabalhar essas pontas soltas porque as ideias foram aparecendo, a gente foi colocando porque achávamos muito legais, mas não vamos poder ter pena de cortar coisas que não cabem à história e não podem ser aproveitadas.
Mas o espírito é esse mesmo, é arriscar, é tentar inserir o máximo de ideias possível na hora que você está escrevendo, né? E depois sim aparar as arestas, né? Ver o que está levando para algum lugar interessante e o que realmente não vai resultar em nada, né? Mas isso é parte natural do processo. Essa questão do personagem começar a ganhar vida enquanto você está escrevendo é bem interessante, porque às vezes você pega uma frase ou uma coisa que surgiu naturalmente na história, né, do desespero de você completar ali aquela meta diária, e aquilo começa a se tornar uma característica do personagem que você vai reaproveitar. Outras vezes você sente que o personagem está mudando porque a história também está mudando. Então aí é a hora de ir lá atrás e corrigir certa característica. Na nossa história, por exemplo, teve um personagem que começou bem sério, bem amargo, e nesse ponto que a gente está agora, não cabe mais que esse personagem seja assim. Então hoje um dos trabalhos vai ser esse, voltar e dar uma paradinha, né? Tentar adaptar a personalidade dele para ele ficar consistente durante toda a história. A gente vai separar o domingo para rever a história, ver as transições, as reviravoltas e ver se tá legal, se encaixou direitinho, e se não encaixou, que normalmente é o que acontece quando a gente escreve a primeira vez e deixa e vai continuando a história, no domingo a gente vai tentar fazer isso, voltar e aparar as arestas, colocar as coisas no lugar para a história fluir. A gente precisa aparar essas arestas para poder, na próxima semana, né, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 9, a gente já está com a história bem mais estruturada para dar continuidade. É isso. Então, de volta ao trabalho. De volta ao projeto de desenho. De volta ao projeto de desenho, não, de volta ao processador de texto. Tá, vamos okay. nós. Então, um beijão. Tchau.